Nesse mês de setembro, onde temos sido desafiados sobre a importância de pregar o Evangelho à nossa nação por meio de campanhas de missões nacionais, estamos refletindo numa série Influencers de Deus, ou Influenciadores de Deus. E o tema da mensagem dessa noite é Influencers do Amanhã. Influencers do Amanhã. Quem será ou quem serão os influenciadores do amanhã? O que vocês imaginam serem esses influenciadores do amanhã? Quem estará à frente da nossa nação? Quando nós observamos pelas mídias digitais um pouco desses influenciadores do dia atual, alguns deles trazem ensinamentos ricos para a nossa vida. Por outro lado, nós somos bombardeados por influenciadores que acabam sendo um desserviço para o progresso da vida humana. Existem influencers que têm milhões e milhões de seguidores na internet. E o que ele ou ela coloca ali como ideal acaba sendo imitado, acaba sendo objeto de uma conversa em rodas de amigos e até mesmo, por que não dizer, vídeos compartilhados. Existem influencers que acabam nesse momento fazendo a mente dos nossos filhos. Certa vez, um colega meu falando de um influenciador, esse influenciador que o filho dele, na época, seguia, ele colocou na banheira um monte de Nutella e tomou um banho com aquele creme que se passa no pão ali, coisa de Nutella. E aquela criança foi influenciada, querer passar Nutella no corpo. Agora imagine a mente de outros que vão ouvindo aqueles chamados gurus da religião, coaches das emoções, influenciadores sobre o que é ser ou o que é ter uma família, sem ao menos ter uma família. Encontramos ainda dentro desses influenciadores aqueles haters, aquelas pessoas que gostam de fazer os seus comentários. Não é incomum encontrarmos nesses haters pessoas que não são casadas criticando o casamento. Não é incomum encontrarmos, por exemplo, pessoas criticando os jovens, criticando o homem, criticando a mulher, criticando a igreja, sem sequer ter um compromisso com a família. Os influenciadores do amanhã são as pessoas que hoje estão sendo alimentadas. Os influenciadores do amanhã são os nossos filhos, os nossos netos, que amanhã estarão ocupando as cadeiras de liderança no nosso governo, dentro das igrejas, que estarão ocupando as cadeiras também das instituições de ensino, que estarão ocupando as cadeiras das inúmeras instituições e hospitais que cuidam da nossa saúde. Serão estes que estarão no futuro conduzindo a nossa velhice. Os influenciadores do amanhã são as crianças, é essa geração do qual nós fazemos parte. Mas alguém pode dizer: são apenas as crianças? De modo algum. O influenciador do amanhã pode ser você, que hoje se alimentou de uma maneira errônea, com princípios escusos, contrário à palavra de Deus, e que, inflamado por todo esse conhecimento, ou nutrido por todo esse tipo de conhecimento, amanhã estará à frente de um grupo de pessoas orientando e sendo a referência. Os influenciadores do amanhã estão aqui também nesse auditório,
estão nos acompanhando agora online. São pessoas que, de uma certa maneira, estarão amanhã ou daqui a alguns minutos influenciando alguém para se aproximar de Cristo ou se afastar de Cristo. Mas quando pensamos em influenciadores do amanhã, cabe-nos também, como igreja, refletirmos sobre um outro desafio. E qual é este desafio? Nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos hoje. Nós precisamos ter uma intenção sobre algo que nós estamos fazendo, uma intenção maior, um objetivo maior, um desejo maior para poder abençoar outras vidas. Algumas pessoas logo desistem quando surgem os primeiros desafios. Mas nessa noite eu quero encorajar você a influenciar pessoas para que o amanhã essas pessoas possam ser uma bênção na nossa geração e que você também seja uma bênção. O texto que eu quero estudar com os irmãos encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Iremos ler os versículos de 3 a 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Vamos ler. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos orar novamente? Senhor, esta palavra lida é poderosa para produzir sobre nós e em nós aquilo que lhe apraz. Continue, meu Pai, falando ao nosso coração. É o desejo nosso nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Paulo, ele agora está escrevendo uma carta ao seu filho na fé chamado Timóteo. Paulo conheceu Timóteo, um garoto. E agora Paulo está escrevendo para o Timóteo, um homem feito, um homem grande, um pastor de uma igreja, de uma grande e importante cidade na Ásia Menor, chamada Éfeso. Paulo está agora trazendo para ele uma palavra de encorajamento, uma carta onde ele externa toda a sua gratidão pela vida de Timóteo, bem como o amor que ele tem pela vida de Timóteo. Mas quando nós olhamos para a vida de Timóteo, Paulo ele vai usar aqui justamente a influência que ele recebeu para entregar a sua vida a Deus e crescer no temor ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai usar justamente a vida da sua avó Lóide. Paulo vai dizer, recordo-me da sua fé não fingida, verso 5, que primeiro habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice. O que nós podemos encontrar aqui, queridos irmãos, Timóteo, ele foi influenciado pela avó Lóide a entregar a sua vida a Jesus. Olha só a importância, vovó, vovô, vocês que estão aqui. A fé em Cristo
que habitou na avó de Timóteo, influenciou a vida dele. Ele foi alcançado pela graça por intermédio da fé em Cristo que começou na sua avó. Essa fé também alcançou a sua mãe Eunice. E agora a fé chegou até Timóteo. Timóteo, ele não se tornou um grande pastor por acaso. Ele recebeu na sua casa, na sua família, a influência sagrada por intermédio do testemunho da sua avó, por intermédio do testemunho da sua mãe. E Paulo, quando conheceu Timóteo, lá na cidade de Derbe, já havia testemunho da própria igreja dizendo: esse jovem é diferenciado. Esse jovem não é igual aos demais jovens, ele é um jovem temente a Deus. E Paulo, sem demorar muito, ele chama Timóteo para começar a caminhar com ele. E Timóteo começa a viver histórias missionárias, histórias de crescimento e edificação aos pés do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a influenciar a vida agora desse homem, desse garoto. Esse garoto que Paulo vai dizer: eu lembro de você chorando, eu lembro das suas lágrimas. Eu imagino Paulo, de repente, nas viagens, quando o pessoal fazia o tumulto para prender Paulo e Timóteo ali: e agora, o que eu faço? E Paulo: calma, calma. E Timóteo ali sendo cuidado, sendo encorajado por Paulo. Mas vejam que tudo isso que Paulo tem feito, esse aprimoramento, esse crescimento na vida de Timóteo, é decorrente de um trabalho que começou na sua casa. A casa de Timóteo foi o local que influenciou ele para ser um grande líder do futuro. A sua avó Lloyd, ela foi um instrumento da graça de Deus para fazer com que Timóteo tornasse um grande líder, um homem temente a Deus, um homem que não cedesse às pressões. Timóteo, ele não apenas cresceu no ambiente onde estava a graça de Cristo, como também Timóteo foi instruído nas Sagradas Escrituras. Não basta apenas nós termos um lar aonde o vô, a avó, a mãe, o pai têm a fé em Cristo, mas não instrui o seu filho nos caminhos do Senhor. Hoje nós vivemos numa geração em que muitos netos, pensando aqui na figura de você, vovó e vovô, acabam tendo pouco contato com os seus avós. Mas o tempo que Deus conceder para você ficar com seu neto, com a sua netinha, use esse tempo com sabedoria. Coloque a graça de Cristo internalizada no coração do seu netinho, da sua netinha. Mostre pelo teu testemunho a importância de Jesus. Mostre para o teu neto, para a tua neta, a importância da oração, a importância de estar zelando pelas coisas de Deus. Conversando com uma vovó alguns dias atrás, ela compartilhou: olha, eu vejo pouco meu neto, mas quando eu vejo, eu falo do amor de Deus, eu oro com ele, e eu tenho visto frutos, porque certa vez minha filha, ela não se atentou, e ela teve um comportamento que era contrário à palavra. E o que aconteceu? O filho, instruído pela avó: mamãe, Jesus não gosta disso não. Jesus não aprova isso não, mãe. Mas quem influenciou aquele garotinho? A avó. É com essa leitura que nós podemos ver a importância da família, preparando os filhos para o amanhã, que eu quero encorajar os irmãos a dedicarem tempo para os seus filhos, os seus netos, para o seu lar. Nós precisamos, de uma maneira urgente, restaurar os nossos lares em ambientes de culto e de graça.
Nós precisamos, de uma maneira urgente, restaurar o altar da adoração ao nosso Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, desde a tenra idade, que há um Deus santo, que há um Deus verdadeiro, e que há um Deus maravilhoso, chamado, revelado na pessoa de Jesus, que veio a esse mundo para nos salvar. Nós temos que ensinar os nossos filhos na verdade. E ensinar os nossos filhos na verdade é não permitir que a mentira tome o lugar no coração dele. Quer ver um exemplo muito claro da importância de ensinarmos os nossos filhos na verdade? Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que o verdadeiro sentido do Natal é Cristo. Mas quantos pais crentes em Jesus não começam a ensinar para o filho: não, quem vai te trazer um presente é o Papai Noel. Mas a criança é inocente. Não, meu irmão, você está ensinando uma mentira para o teu filho. A Páscoa é o coelhinho da Páscoa que traz ovo de chocolate. É uma coisa doida, né? Coelho colocar ovo, mas de chocolate, e é uma verdadeira forma aí de tentar encontrar um caminho científico. E a criança, ela gera na ideia da Páscoa a ideia de chocolate, e não da obra redentora de Cristo. Nós precisamos ensinar a verdade aos nossos filhos, para que eles saibam transitar no mundo da mentira, no mundo das ilusões, no mundo dos assédios, de uma maneira vigorosa, de uma maneira honrosa, de uma maneira vibrante com a obra do Senhor. Nós precisamos ser firmes, nós precisamos instruir na verdade, no amor, na graça de Cristo a nossa família. Mas hoje, nas igrejas evangélicas, cada vez mais vai se afrouxando aqui, se afrouxando acolá, e quando menos esperamos, nós estamos tendo o mesmo tipo de discurso que esse mundo tem. Não é mais dia das mães, não é mais o dia dos pais, é dia da família. Nós temos que ensinar os filhos a honrar pai, temos que ensinar filhos a honrar mãe, temos que ensinar os nossos filhos que o pai da mentira é o diabo. Por quê? Porque quando eles crescerem, quando eles começarem a tomar as suas decisões, sem estar no campo da nossa visão, eles vão manter com convicção aquilo que eles aprenderam em casa. E ensinar os nossos filhos requer de nós paciência, requer de nós dedicação, requer de nós ali muito esforço, mas há recompensa. A recompensa que nós podemos ver na vida de Timóteo, no seu ministério. Paulo, ele inclusive vai falar da importância da família, quando ele vai dizer aqui no verso 3, dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. O que Paulo está dizendo isso? Olha, eu sou fruto do trabalho dos meus antepassados. Eu sou fruto do trabalho dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós e assim por diante. Quando nós olhamos para algumas orações na Bíblia, por exemplo, a oração do rei Salomão, quando ele vai dedicar o templo, ele começa falando a respeito do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós até dentro da igreja, às vezes, brincamos, né? Falando, olha, tem alguém aqui para orar na hora do almoço, né? Tem fulano que não pode orar na hora do almoço, né? Porque ele começa, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, né? E aí vai indo. Aí chega na hora do todo mundo ali querendo comer o frango de domingo e não vai. Mas o que é interessante nessas orações é que o orador, ele traz justamente a sua história, a história da sua família. Ele traz consigo o peso de que Deus, olha, a aliança que tu fizestes lá com Abraão, eu sou um resultado daquela aliança. A aliança que tu fizestes lá com Abraão, que chegou em Cristo,
eu sou resposta e resultado dessa oração. Quantos aqui não são fruto da oração de uma avó, de um avô, de um pai e de uma mãe? Porque um dia, a despeito do comportamento do filho, a despeito do comportamento do neto, esse vô, essa avó, essa mãe, esse pai, não deixou de dobrar os joelhos, dizendo: eu creio no milagre, meu filho, meu neto, minha neta, meu sobrinho estará aos pés de Cristo, eu não vou desistir. Quantos aqui não são? Esse resultado vivo, esse testemunho palpável para nós. E Paulo, quando vai escrever a Timóteo, agora ele traz uma palavra de encorajamento para ele. Fala: Timóteo, você tem uma herança, você tem base, você vem de uma família séria, comprometida com Deus. E você agora é um homem adulto, você não é mais uma criança. Timóteo, você está numa cidade aonde a liberalidade, o assédio ao pecado é muito grande. E para agravar tudo isso, você é pastor de uma igreja de pessoas difíceis. Timóteo não era pastor de uma igreja de pessoas fáceis. Eram pessoas difíceis. E Paulo ainda vai alertar Timóteo dizendo, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, vai dizer o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pessoas que vão abandonar a fé são quem? Aqueles que estão dentro da igreja. Pessoas que vão estar se inflamando, se enveredando por um caminho totalmente antagônico aos caminhos do reto e justo Senhor da glória, Jesus Cristo. É nesse contexto que Paulo agora nessa carta ele vai encorajar Timóteo, e é possível, conforme alguns estudiosos compreendem, que Timóteo já estava cansado, porque cansa cuidar de pessoas, cansa você ser colocado de escanteio, cansa você estar sofrendo, padecendo, e Paulo vai agora encorajar esse pastor, esse homem feito, a manter os seus pés firmes na rocha. E ele vai usar essa expressão a partir do verso 6. Por isso, lembrando de quem você é filho, de quem você é neto e de como você aprendeu sobre a fé, através também da minha vida, Paulo vai dizer: por essa razão eu torno. Essa expressão eu torno a lembrar-lhe, parece que Timóteo, ele precisava de maneiras recorrentes ser estimulado à missão. Sabe quando um pai e uma mãe falam com o filho: eu torno a lembrar você sobre o horário, eu torno a lembrar você sobre o seu comportamento, eu novamente, é claro que alguns usam um certo eufemismo, já 1 milhão de vezes que eu já disse para você, não deixe a toalha nesse lugar. Qualquer semelhança com algum lar aqui é mera coincidência, não é? É como se Paulo agora estivesse dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, eu torno a lembrar você, eu torno a lembrar você algo importante. E o que ele faz com Timóteo nesse momento? Eu torno a lembrar você a importância de manter viva a chama do dom de Deus que está em você. A chama do dom. A ideia aqui de Paulo é como uma fogueira. Alguns aqui talvez já tenham visto ou cresceu numa casa onde há fogão de lenha. Em algumas casas que tem ali o fogão de lenha, as pessoas ali, os moradores, faziam o quê? Deixavam quase que a brasa bem baixinha, quase apagando. E ficava ali aquela brasa, bem ali, quase apagando. E quando era próximo ao horário de colocar a comida, o que eles faziam? Colocavam mais lenha, colocando lenha para que aquela chama pudesse crescer e ali aquela comida ser
feita de uma maneira como todos aqui gostam, né? Aquela comida feita no forno, a lenha, né? É bem diferente. E Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, olha, é tua obrigação manter a chama do teu chamado viva. Paulo poderia falar: olha, Timóteo, vá fazer terapia para manter a sua chama acesa. Mas também não deixa de ser aqui alguma espécie de terapia quando Paulo, ele, instrumento de Deus, guiado pelo Espírito Santo, encoraja também o servo dele. Nós vemos aqui esses dois movimentos. No primeiro, Timóteo, você tem que fazer com que a chama de Deus dentro de você esteja acesa, esteja viva. Por outro lado, nós vemos Deus usando a vida de Paulo para dizer: Timóteo, ânimo, não desanima. Não desanima. Não desanima porque as influências na cidade de Éfeso são totalmente contrárias ao Evangelho. Timóteo, não desanima porque a igreja, ela tem um comportamento onde o amor de muitos está esfriando. E inclusive, chegou ao ápice a igreja de Éfeso, que Deus, ao escrever por intermédio do apóstolo João, ali em Apocalipse, a igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Era nessa igreja que Timóteo estava. Uma igreja que chegou a um ponto de abandonar o primeiro amor. E o apelo de Cristo é: volte-se, volte-se. Abra a porta e cearei com vocês, eis que estou à porta e bato. É nesse ambiente de hostilidade, nesse ambiente onde as pessoas estão com o coração petrificado, que Paulo está encorajando o nosso irmão. Tanto que mais adiante, no capítulo 3, a partir do versículo 1, olha o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer ao nosso irmão, ao pastor Timóteo. Ele vai dizer o seguinte para o pastor Timóteo: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos maravilhosos. É isso que está na tua Bíblia? Tempos o quê? Terríveis. Você já imaginou o que é um tempo terrível? O que é um tempo terrível? Alguém pode falar assim: um tempo terrível seria igual você ir para a praia, fazer aquela viagem tão planejada e de repente chover, esfriar. Seria isso? Não. Olha o que é o dia terrível. Os dias terríveis serão: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negam o poder. Afaste-se desses também. Olha como esses dias terríveis serão. E vocês acham que há elementos desses dias terríveis no tempo que nós estamos vivendo? Sabe o que isso indica? Jesus está voltando. São dias terríveis. Você ser um pastor em dias terríveis. Você ser um líder num dia terrível. Só é possível com a graça de Deus. É por isso que Paulo volta a Timóteo e vai dizer o seguinte: olha, mantenha a chama, não importa o que as pessoas estão fazendo, mantenha viva, mantenha o foco, mantenha o olhar fixo em Jesus. Você quer influenciar a geração do amanhã? Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Continue investindo, continue orando, continue jejuando, continue ensinando a verdade, porque ela vai frutificar. Pois a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, assim diz o Senhor. E Deus, aqui ainda usando Paulo, ele vai dizer o seguinte:
Olha, Timóteo, você não recebeu um espírito qualquer. Você recebeu um espírito mediante a imposição das minhas mãos. A imposição de mãos, meus irmãos, é um símbolo, é um sinal da autoridade que Deus deu a esse homem ali, pastor Timóteo. Uma autoridade que Deus deu a ele e não deu a outros. Uma autoridade para ele pastorear, para ele cuidar daquele rebanho, mas para que ele cuidasse de si mesmo. Em tempos de adversidade, em tempos onde pessoas estão influenciando outros a viver uma vida longe de Deus, é mais do que urgente, é mais do que necessário que homens de Deus se levantem e digam: assim diz o Senhor. E nesse momento, Paulo vai dizer ainda a Timóteo: pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Parece que Timóteo, ele tinha aquela tendência de falar: bom, mas Deus, se eu for lá, o pessoal vai me linchar. Se eu colocar esse post aqui, Jesus Cristo é o Senhor, eu vou receber um monte de dislike aqui nos meus meios sociais. Se eu me posicionar como um jovem que sexo só depois do casamento, os meus amigos vão fazer piada para sempre comigo. Se eu me posicionar, Deus, aqui no meio da cidade de Éfeso, no templo da deusa Diana, aonde tem um monte de pessoas que praticam religiões de ocultismo, se eu me posicionar aqui, aonde outros grupos são os intelectuais, influenciados aqui pela filosofia grega, eles vão me engolir. Mas Paulo diz claramente: Deus não nos deu um espírito de covardia. Irmão, irmã, isso é uma verdade para nós. Nós não precisamos temer as leis dos homens, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. As leis dos homens podem mudar, mas a lei do Eterno não mudam. Os homens podem dizer: você não pode mais pregar e falar sobre pecado, criticar sobre o comportamento de uma pessoa. Se você falar, você vai ser preso. Se você falar, você vai perder a sua licença de pastor. A palavra que Deus traz para nós é: pregue a palavra. E é isso que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo, pregue a palavra, logo no capítulo 4. E Paulo vai dizer: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. É como se Paulo estivesse agora num ato ali solene, como um homem dando posse ali, uma autoridade, falando: eu o exorto solenemente. E qual é a exortação? Capítulo 4, versículo 2: pregue a palavra. Irmão, irmã, você quer ver os influenciadores amanhã, nessa nossa nação, construindo leis que vão abençoar o nosso povo? Se você quer ver escolas aonde nossos filhos vão ter ali a condição de aprender, estudar, ter segurança, pregue a palavra. Porque quando Cristo habita no coração de um homem, há poder transformador. Mas enquanto nós nos intimidamos, porque esse grupo aqui está falando: eu não posso mais usar essa expressão. Esse aqui, eu não posso mais usar aquela outra expressão. Irmão, pregue a palavra. É o que Deus está dizendo a esse jovem pastor, e também nos diz: Deus não nos deu espírito de covardia. Esse espírito de coragem que Deus nos deu é o espírito para dizer aos imperadores, aos Césares desse tempo: você pode me lançar no Coliseu, mas eu só adoro a Jesus Cristo e não me curvarei a você. Nós precisamos dessa autoridade, Deus já nos deu. Não é que Deus nos dará, Ele já nos deu. Ele nos deu espírito de coragem, Ele também nos deu espírito de poder. Numa sociedade que tenta abafar, numa sociedade que tenta minimizar e até mesmo silenciar
a igreja de Cristo, nós precisamos entender que nós temos o poder que esse mundo não tem, é o poder do Espírito Santo de Deus. É esse poder, meu irmão, minha irmã, que habita em nós, o poder que nos dá autoridade para dizer a demônio, saia em nome de Jesus, e esse demônio sai em nome de Jesus. É o poder para orar por pessoas que estão enfermas e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, mas a nossa vontade é que ele seja curado em nome de Jesus, e pessoas são curadas pelo poder do nome de Jesus. É o poder da igreja que sobe os morros, dominado pelo tráfico. É o poder da igreja que vai nas Cracolândias resgatar aquele que é considerado um caso perdido, porque é o poder de Deus que está se manifestando e se movimentando através de nós. Nós não iremos, meus irmãos, enfrentar esse mundo de trevas sem poder. Deus nos deu um espírito de poder, um espírito de autoridade, mas nós ficamos com medo, nós ficamos aqui amedrontados. Certa vez um amigo meu me mostrou uma foto de um zoológico que ele foi, e nesse zoológico tinha uma característica muito peculiar: você podia entrar na jaula com leão. E ele tirou uma foto com um leão. Eu falei, isso é montagem, né? Na época da tecnologia, uma foto com um leão, um gatinho, desse tamanho, e ele não te fez nada? Não, não fez nada. E aí ele explicou que naquele zoológico, os animais, eles cresceram com a convivência com seres humanos, então ele tinha ali essa maneira dócil. Ok? O que me vem à mente ao compartilhar com você esse exemplo é que um leão, não precisa nem um leão, né? Às vezes aquele cachorrinho pequenininho lá, é pincher, não, é raça, né? Pincher, né? Já faz um estrago, né? Agora imagine o leão rugindo. Aquele leão, talvez domesticado, se comportava contrário à sua natureza. Aquele leão que foi domesticado ou estava dopado, ele não se comportava como o rei da selva. Satanás, ele tem feito isso com muitos crentes em Jesus. Dopado. Fazendo com que a igreja não acredite que ela tem o poder do Espírito Santo de Deus. Timóteo precisava ser lembrado disso. E aí ele vai ser também encorajado em mais um aspecto. Deus também nos deu o espírito de amor. A despeito de tanto sofrimento, a despeito de apostasia, a despeito, Timóteo, de você ser discriminado dentro da cidade, dentro da igreja, Deus também nos deu o espírito de amor para nós amarmos as pessoas. Porque quando você não é bem querido, quando você não é uma pessoa que é aceita, em geral, dentro de nós surge o sentimento de ódio, de raiva, e dizemos que todo mundo morra. Não é assim? Claro, você nunca teve isso, só eu. Mas quando você é rejeitado, rejeitada, você quer o bem da pessoa? Nós só conseguimos amar aquele que nos fere, porque dentro de nós, o Espírito Santo de Deus nos habilita a amar aqueles que nos perseguem. E esse mesmo Espírito, ele é um Espírito de equilíbrio, para que nós não nos tornemos radicais. O equilíbrio é aquela ideia de não ser nem 8, nem 80. É encontrar ali a paz. Obviamente, com o pecado, nós temos sim que ser radicais. Com a mentira, sim, temos que ser radicais. Não, pecado é pecado. Nós temos que ser firmes.
É nesse encorajamento, olhando para o líder do amanhã, que nós somos estimulados, meus irmãos, a mantermos firmes a chama de Deus que há em nós. Manter a chama de Deus, pregar, ensinar os nossos filhos, não importa a idade. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de ver a geração do amanhã sendo pior, mais perversa, mais devassa, mais pecadora do que a atual geração. Se você se assusta ao ver o comportamento de algumas pessoas, imagine essas pessoas agora se tornando presidentes da República, desembargadores da Justiça, médicos, engenheiros, arquitetos e assim sucessivamente. Para concluir, eu quero trazer a história de um rei de Israel que morreu sem deixar saudade. Imagine uma pessoa que morre e não deixa saudade. Isso aconteceu e Deus fez questão de registrar para que nós venhamos a estar atentos, que é possível nós andarmos nesse mundo, ocuparmos cargos de liderança e a nossa partida não deixar saudade. É a história de Jeorão. Encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 21. E eu quero só me ater aos versos finais desse capítulo. O verso 20 diz: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Morreu sem deixar saudade. Ninguém sentiu saudade desse homem. Já pensou? Que história triste. Morrer sem deixar saudade. Morrer e ninguém falar, olha, fulano partiu, vamos chorar. Não. O povo não sentiu saudade dele. Esse homem, esse rei, andou nos caminhos que Deus reprovou, nos caminhos de Acabe, adorando outros deuses. Ele não andou nos caminhos de Davi. Ele não recebeu a honra de ser sepultado, mesmo sendo um rei, nos túmulos dos reis. Sabe o que é isso, meus irmãos? É como se ele fosse, você é tão amaldiçoado, você é tão indigesto, que você não tem a dignidade de ser sepultado do lado de homens honrosos. Seria mais ou menos assim, que você é tão desprezível, que quando você morrer, você não vai ser enterrado, imaginando aqui um cemitério que tem ali o jazigo da família, pai, mãe, você não vai ser enterrado no mesmo túmulo que teu pai e tua mãe está. Você vai ser enterrado num outro cemitério. Você não é digno. Morreu sem deixar saudade. Os influenciadores do amanhã são aqueles que estão na nossa casa, que estão na igreja. E agora diante de nós cabe a incumbência. O que nós estamos fazendo para que amanhã novos Timóteos possam ser levantados? O que nós estamos fazendo para que os nossos filhos, essa geração, os nossos amigos, possam continuar firmes no Evangelho e conhecer a Deus? Talvez nós estamos entregando de mãos beijadas os nossos filhos
para esses tipos de influenciadores, que diz para o nosso filho: olha, eu vou fazer uma coisa legal, uma banheira com Nutella. Olha, eu vou fazer uma coisa legal, chamado, como foi algo do inferno, um movimento chamado Baleia Azul, corta seu corpo. Muitos pais aqui talvez vão se lembrar. Olha só, eu vou ensinar para você uma coisa, manda uma foto sua sem roupa. Se nós não assumirmos uma posição hoje, nós iremos chorar amargamente, porque Jeorão irá assumir o poder. E quando ele assumir o poder, como alguns Jeorão estão hoje assumindo poderes, em todas as esferas da sociedade, políticas, privadas, eclesiásticas e familiares. Esses irão morrer, amaldiçoados por Deus, e não vão deixar saudades. Pesado isso, né? Mas é uma verdade que nós precisamos internalizar. Nós temos a resposta, Jesus. E se nós nos calarmos, outros irão assumir a voz que deveria ser a nossa. Não deixe de pregar, não deixe de orar. E talvez na sua casa, na sua família, as portas se fecharam, um filho não quer conversar com você, um neto está longe, mas a boa notícia é que a oração em nome de Jesus chega aonde os nossos pés não chegam. Ore, busque a presença de Deus.